Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, você perguntou o que eu acho dos testemunhos de mulheres que engravidaram, mas pelo que eu entendi, você estaria falando dos testemunhos em igrejas neopentecostais de mulheres que vão lá no palco contar a história, que não conseguiam engravidar e ficaram grávidas depois da oração do pastor ou depois de começar a frequentar aquela igreja. Bem, é difícil acreditar em qualquer coisa que aconteça no palco de uma igreja neopentecostal, quando até o mais ingênuo dos ingênuos percebe que o objetivo ali é ganhar dinheiro, não é glorificar a Deus e nem a Cristo. Então, para ganhar dinheiro vale tudo, para manter o circo funcionando, né? E as ofertas chegando. Uma vez eu preguei o evangelho para um técnico de som, numa palestra. Eu tinha acabado de fazer uma palestra, fiquei conversando com o técnico de som, numa empresa que eu fui, né? Não preguei o evangelho na palestra, né? Depois eu falei do evangelho para esse técnico de som. E ele aproveitou o gancho para contar de um primo que ele tem, que trabalha com eventos nos Estados Unidos, com montagem de som também. E esse primo dele tinha sido contratado para cuidar do som de uma grande cruzada de um televangelista neopentecostal. E, num determinado momento, o pregador pediu que todos deixassem o imenso auditório onde naquela noite aconteceria o evento. E assim foi, todos saíram, menos o primo desse rapaz que estava contando a história. Porque ele ainda tinha os fios lá para ligar, algumas ligações para fazer, então ele não saiu. De trás das cortinas, ele viu chegar um grupo de pessoas carregando cadeiras de rodas, muletas, bengalas, óculos escuros, etc. E aí o pregador começou a dar instruções. Ele percebeu que eram atores contratados e tudo estava sendo combinado para que eles fingissem ser curados na hora do culto. Um, então, saltaria da cadeira de rodas, outro jogaria as muletas para o ar, né? O outro quebraria os óculos escuros, afinal ele era cego e agora ele via, né? E assim por diante. Naquela noite aconteceu o grande festival de milagres do modo como eles tinham ensaiado, claro. Todos eram profissionais. Um irmão em Cristo que no Canadá gerenciava uma editora cristã me contou que colocaram no jornal um anúncio precisando de um ajudante de serviços gerais, para os depósitos lá de livros e tal. Dentre os candidatos apareceu um que disse ter muita experiência em trabalhar para igrejas, ele achou que ia ser um plus na contratação. O que ele fazia nas igrejas? Ele explicou que ele era curado. Um dia ele aparecia de muletas, outro dia ele aparecia cego, outro dia ele aparecia de outro jeito. Ele pensou que por ser aquela uma editora cristã, eles estariam interessados em seus talentos de fingir qualquer tipo de doença. Não preciso dizer que ele não teve o emprego, né? Não foi empregado. Um taxista de Fortaleza me contou que ele pegou um passageiro no aeroporto, levou ao hotel, e o homem combinou com ele para buscá-lo no hotel no início da noite. Aí o taxista ficou surpreso quando foi buscar o homem e viu embarcar no seu táxi, não aquele homem elegante que desceu do avião, mas um homem totalmente vestido com trapos, como se fosse um mendigo e carregando duas muletas debaixo do braço. Saiu do hotel assim, entrou no táxi, e quando ele parou em frente à igreja neopentecostal, para onde o homem queria ir, que até ali, do táxi, ele gozava de perfeita mobilidade, né? Abriu a porta e o homem saiu de muletas e arrastando os pés no chão, como se os pés tivessem ficado paralíticos no caminho do hotel até a igreja. Bom, eu já passei muito nervoso em alguns táxis costurando no trânsito, mas não ao ponto de eu ficar paralítico com os sustos que eu tomava no caminho. Se você é desses que não perde um programa de curas com hora marcada, eu sugiro que comece a se ocupar com Cristo e com a palavra de Deus, para deixar de ser enganado. Ligue o seu desconfiômetro. Sim, você vai encontrar na Bíblia, ali sim, mulheres que eram estéreis, como Sara e outras, que o Senhor as fez conceber. Mas se os testemunhos dos quais você fala são de igrejas e programas de TV, de falsos bispos, falsos profetas, falsos missionários ou falsos apóstolos, eu não dou 10 centavos para os testemunhos forjados ali que são apresentados. Veja exemplos na Bíblia de como Deus abriu a madre de mulheres estéreis. Não é uma mulher que demorou para ter filho, é uma mulher estéril.
O nome da mulher de Abrão era Sarai, e Sarai foi estéril, não tinha filhos. Gênesis 11, 29 a 30. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mãe, concebeu, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Gênesis 25, 21 a 26. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. E abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Gênesis 29, 31 e Gênesis 30, 24. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13, de 2 a 24. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual ela chamou de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 1, de 1 a 20. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas 1, de 5 a 13. Todas essas eram estéreis, segundo a palavra de Deus, e não como aquela mulher que eu conheci uma vez, que disse que ela tinha câncer. Daí eu perguntei, mas como que você sabia que tinha câncer e foi curada? Um dia eu fui no hospital fazer uns exames, e a enfermeira falou assim, nossa, a senhora está tão pálida, parece até que tem câncer. Sim, o Senhor é capaz de fazer isso, de fazer uma mulher até estéril dar à luz, não é? Mas é preciso desconfiar quando o convite para as supostas curas é de que você frequente uma igreja. Ninguém na Bíblia era convidado para frequentar alguma igreja, para ser curado de alguma coisa. Pelo contrário, o povo em geral queria distância daqueles cristãos obcecados em adorar o ressuscitado. Todavia, o testemunho que os cristãos davam era excelente, não ficava nem um pouco notório de que eles estariam participando de algum esquema ou seguindo estelionatários, enriquecendo às custas da crendice popular. Falando dos primeiros cristãos, diz assim a Bíblia, dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, a juntar-se aos cristãos, mas o povo tinha-os em grande estima. Atos 5:13. Quando eu me casei, nós queríamos ter logo um filho, mas não acontecia. Não havia nada de errado com a minha esposa, mas ela simplesmente não concebia. Então um dia ela se converteu a Cristo. E a alegria foi tanta que aí nós decidimos comemorar, né? Foi exatamente aquele o dia em que a nossa primeira filha foi concebida num quartinho de uma casa que nós dois estávamos construídos com as nossas próprias mãos, no meio do cerrado, em Alto Paraíso de Goiás. Mas isso não foi por ela ter frequentado alguma igreja ou assistido algum programa de TV de um milagreiro barato como esses que atravessam a madrugada falando. Isso foi porque o Senhor quis assim. E toda a glória deve ser dada a Ele e não a algum falso profeta ou alguma falsa igreja. Recentemente nós levamos a nossa filha até para conhecer o lugar
a casa, né? Mas infelizmente a casa já não existia mais no lugar. Os novos donos da terra precisaram demoli-la. Mas pelos indícios da antiga construção que havia no chão, nós fomos capazes de identificar exatamente onde era aquele quarto em que a nossa filha passou a existir. Aí eu tirei uma foto dela no ponto exato do planeta Terra e do universo em que ela foi concebida. Sim, é claro que nós atribuímos ao Senhor esse sincronismo peculiar, né? No mesmo dia em que a mãe nascia de novo, a filha ganhava vida. Na foto, a minha filha está sendo fotografada pelo marido e os netos e a avó aparecem também na foto. A minha filha sendo fotografada pelo marido, lá no fundo, ela está exatamente no ponto onde era o quartinho da casa onde ela foi concebida. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.